Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Câmara Municipal entrega título de Industrial do Ano em evento no Ciesp. Custo da água é destaque em audiência pública da Secretaria de Finanças. Procuradoria da Mulher convoca audiência pública para falar do Serviço Funerário Municipal. Secretaria de Governo fala das prioridades de investimento para o ano que vem. Agora, no Jornal da Câmara. Na última quarta-feira, dia 27 de maio, a Câmara entregou o título de Industrial do Ano ao vencedor da categoria. A escolha foi através de eleição organizada pelo Ciesp Guarulhos. 13 industriais finalistas disputaram o título. O evento aconteceu em São Paulo, na sede do Ciesp. O presidente da Câmara de Guarulhos entregou o título de Industrial do Ano a Laudirley Ferreira Dourado, proprietário da FESMA, fabricante de cabos e porta-esteiras. Ele também é diretor na Associação dos Empresários de Cumbica e vice-presidente da Associação Cristã de Moços em Guarulhos. A indústria, muitas vezes, como disse meu amigo prefeito, é ousadia, muitas vezes é garra. E se você chegou onde você chegou, é porque você teve ousadia, você teve garra. Parabéns, Laudirley. Em nome da Câmara Municipal, nós queremos passar essa homenagem a você. Então, para nós, guarulhenses, é muito importante porque nós temos aí o Industrial do Ano. Ou seja, sabemos que vivemos em uma época de crise, mas nós podemos observar que nós temos ainda grandes empresários que, na realidade, fazem um excelente trabalho, realmente pessoas que têm um comprometimento, que têm uma vida social na cidade de Guarulhos. Então, para nós, a importância realmente de parabenizar, de homenagear esse empresário, citando realmente aí, dizendo que a indústria não parou e continua de pé. E nós, guarulhenses, com certeza estamos aqui para homenageá-los. Ferramenteiro formado pelo Senai, Laudirley começou sua empresa com 2 furadeiras sem motor e sem mandril. O nome da empresa, Ferma, vem de ferramentaria sem máquina. Realmente é uma coisa surpreendente. Eu não sabia que poderia ter tanta emoção do jeito que eu tive. É estar realmente no meio de amigos, é estar sendo reconhecido por duas entidades, se é que eu posso dizer assim. Uma seria a Ciesp e a Câmara Municipal. É realmente uma coisa que me deixou muito orgulhoso. Do jeito que eu comecei, eu posso te garantir que eu acho que está dentro do meu espírito essa luta, essa batalha. Então, quando acontece alguma coisa, como aconteceu agora, de eu ser reconhecido, de qualquer forma, de qualquer maneira, eu me sinto ainda muito pequeno, eu ainda me sinto ainda com vontade de crescer muito, eu me sinto com vontade de aprender muito e de lutar muito. A entrega do título aconteceu na cerimônia de celebração do Dia da Indústria. No mesmo evento, o Ciesp Guarulhos anunciou o vencedor do Troféu Industrial do Ano. O diretor titular do Ciesp Guarulhos falou sobre os critérios da eleição. O Industrial do Ano, existe uma regra, né? São convidados várias entidades da cidade, também meios de comunicação, pessoal de prefeitura, outros industriais, e fazem a escolha do industrial, como eu falei. Ele tem que ser um bom industrial, correto, trabalhar pela sociedade de Guarulhos, Arujá e Mariporã, abrangendo toda a região, né? E está ligado com a indústria nesse trabalho que nós fazemos, não só pela sociedade industrial, mas pela sociedade local. E é assim que é eleito. Então, assim, hoje nós temos aqui o Laudirley Dourado, da FESMA, que além de fazer um trabalho no Ciesp, também faz na ACM, enfim, tem vários trabalhos. Além do vereador Guti, do PV, que leu o decreto legislativo que concede o título ao Industrial do Ano, o evento reuniu empresários, sindicalistas, políticos e autoridades de Guarulhos e região. Principalmente nos dias de hoje, é fundamental eventos como esse, onde você procura homenagear, prestigiar os industriais do ano, aqueles que acreditaram, que apostaram cada vez mais na cidade e no sucesso. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil da economia nacional, das economias municipais, estaduais, mas acima de tudo, a gente nunca deve baixar a cabeça. Tem que administrar a crise, não deixar a crise administrar a gente.
e eu tenho certeza que os empresários da cidade de Guarulhos têm dado essa demonstração de compromisso com a economia, compromisso com a cidade e compromisso com o país. Então eu fico muito feliz e tenho certeza que todos nós sairemos ganhando. Aqueles que serão homenageados e aqueles que vão se mirar, ter o exemplo nesses empresários que receberão essa homenagem hoje. Queda de 2% na receita orçamentária em relação a 2014. Esse foi um dos resultados apresentados na audiência pública da Secretaria de Finanças, realizada no dia 27. O secretário André Oliveira Castro prestou contas do primeiro quadrimestre de 2015, que corresponde aos meses de janeiro a abril. O município tem apresentado crescimento nominal, mas como a gente pode observar, tanto no valor total quanto no valor das transferências estaduais, esse crescimento nominal é abaixo da inflação, o que significa que a gente teve queda tanto no total quanto nas transferências. Essa queda, de certa forma, ela foi diminuída por conta da boa performance das receitas tributárias, que são aquelas que o município tem uma ação política direta, mas não são suficientes para fazer com que a receita orçamentária total cresça. Então, esse é o primeiro destaque que eu queria fazer. Na próxima tabela, isso que eu acabei falando aqui fica mais claro, que ele está com os dados já deflacionados, ou seja, uma queda de 2% na receita orçamentária, um crescimento ainda real de 3,5% das receitas tributárias e uma queda de 3% no ICMS, que é transferência estadual e que é o nosso principal tributo. Segundo o secretário, o grande vilão dessa queda é a redução do repasse do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que representa 30% do total das receitas apuradas. Quero fazer destaque a isso. Aqui está talvez o nosso ponto nevrálgico, a nossa questão mais preocupante. O ICMS é o nosso principal item da arrecadação e ele está apresentando queda em termos reais. Ele é preocupante tanto pela questão do peso que ele tem na arrecadação, mas principalmente porque ele é vinculado, ele é uma transferência estadual. A gente tem pouco poder de ação. Temos algum poder, a gente acompanha a questão do valor agregado, enfim, mas a gente tem pouco poder de ação em relação a esse tributo. Ele está vinculado, de um lado, à conjuntura econômica geral do Estado, não exclusivamente do município, no que diz respeito à arrecadação do dia a dia, e a política estadual, seja de refinanciamento, seja, enfim, de operações de securitização. Então, ele é preocupante também porque a gente não tem total controle sobre ele. A gente tem conseguido compensar, em parte, com as receitas tributárias, mas até por uma questão de proporção, elas são insuficientes para a gente poder ter um ganho real na receita orçamentária. O próximo quadro, ele vislumbra, ele demonstra exatamente o que eu estava falando, ou seja, em termos de participação total da receita orçamentária, a gente tem o ICMS é 30%, enquanto o IPTU é 17%, o Fundeb 11%, a cota parte do IPVA 10% e o ISS 10%. O ISS, eu quero fazer uma ressalva, ele está com uma participação menor no primeiro quadrimestre, porque ele é um imposto regular durante o ano, enquanto outros tributos, como o IPVA e o IPTU, têm um ciclo de arrecadação logo nos primeiros meses, né? A gente acredita que o ISS vai se colocar ainda como o segundo em termos de participação, mas isso durante o exercício. O gestor demonstrou preocupação com o aumento das despesas com o pessoal. Houve um crescimento significativo nesse primeiro quadrimestre, ou seja, a gente cresceu 9,3% do gasto, tá, do total das despesas orçamentárias, em relação a 2014, em relação ao mesmo quadrimestre de 2014, com destaque aí tanto para as outras despesas de custeio, como também para o quadro de pessoal, ou seja, o quadro de pessoal está crescendo a um patamar de 5,7%, que é a nossa principal despesa, e que esse crescimento ele é preocupante, principalmente porque o cenário econômico não é esse. Então, de um lado eu tenho um crescimento de pessoal
em termos significativos, e a nossa receita não está tendo o mesmo desempenho, o que faz com que a luz amarela se acenda com um pouco mais de força, vamos colocar assim. Tudo isso coloca um quadro que eu acho que é um quadro preocupante do município, que tudo isso acaba rebatendo na capacidade de investimento. Como o gasto de pessoal cresce numa velocidade maior do que o crescimento da receita, a participação vai aumentando. E a participação que a gente tem em 12 meses, ela chega a 50,3%. Ou seja, a gente fechou o ano passado no limite de alerta e esse ano a gente está podendo chegar ao limite prudencial. Então, aqui que vale o destaque, ou seja, medidas no sentido de conter gastos em folha de pagamento, no sentido de gasto pessoal, vão ter que ser feitos ao longo do ano para que a gente possa se manter dentro desse limite. E depois do intervalo, vereadores questionam o secretário de Finanças sobre gastos com abastecimento de água em Guarulhos. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A discussão sobre gastos com o fornecimento de água no município foi um dos destaques da audiência realizada pela Secretaria de Finanças. O secretário André Castro apontou que o débito do SAAI com a Sabesp fez saltar o nível do endividamento do município. A gente se mantém na líquida num patamar de 85%. O limite da LRF é de 120%, ou seja, a gente está absolutamente dentro do cumprimento. Vale destacar, até porque quando a gente viu lá no quadro, que pelo porte de Guarulhos, Guarulhos é um município que tem porte de capital. Outras capitais de menor porte, de menor peso econômico que Guarulhos, têm limite de endividamento de 200%. Então, isso também, ou seja, quanto maior a cidade, maiores são os desafios. Por isso, a LRF faz uma distinção. Só que ela não faz por tamanho, ela faz pelo fato de ser capital. E isso acaba distorcendo o município. Isso é uma discussão. Por que Guarulhos, que é maior do que várias capitais, porque tem mais competência, não pode ter um limite de endividamento maior? Destaco também que esse endividamento ele vinha controlado até 2013, com descendência, e em 2014 ele deu um salto. Isso é fruto exclusivo de um único problema, é uma briga institucional entre a Sabesp e o SAAI pelo preço da água no atacado. Um único precatório fez com que a gente tivesse um salto. A coisa só não foi dramática porque o município tem um porte e um tamanho capaz de assumir isso sem estourar a lei de responsabilidade fiscal. O vereador tucano Gilvan Passos questionou o secretário sobre o preço cobrado pelo SAAI para o fornecimento de água. É do conhecimento do senhor quanto
que o SAI paga para a Sabesp o metro cúbico da água? E quanto se vende para a cidade? Porque eu estive na Sabesp e eu peguei esses dados. Então, por exemplo, se compra muito mais barato do que se vende para nós, por exemplo, como morador. O senhor, eu, o vereador Paulo Sérgio, o vereador Geraldo Celestino. Eu estive com o superintendente do SAI e ele me disse que esta diferença era de investimento, que se compra por um X, inclusive eu já pedi para a minha assessoria já providenciar a resposta da Sabesp, que exatamente eu perguntei quanto que a gente compra, quanto que a cidade de Guarulhos compra, quanto que ela paga e quanto é vendido para nós. E a gente vê uma diferença nisso muito grande. E o superintendente me justificou que essa cobrança era de investimentos. Na sequência, o vereador Geraldo Celestino, também do PSDB, reforçou o problema da dívida com a Sabesp. Não paga a Sabesp, Se o governador não é um pouco maleável, hoje o município o Estado já teria assumido o SAI. Porque ele pode juridicamente, mas o governador tem jogo de cintura, está conversando, está tentando aí uma questão de uma administração do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, tripartite, como fala, funciona, Sabesp, Prefeitura, a Sabesp é capital aberto, tem iniciativa privada também na Sabesp. Então, hoje a situação do município é preocupante. André Castro criticou os elevados preços de venda de água cobrados pela Sabesp. Essa briga do preço da água no atacado é uma briga que ela deve durar mais de 20 anos. Obviamente que existem outros débitos, o vereador tem razão, de outros tempos e débitos atuais, mas esse detalhe não me cabe, eu não tenho esse detalhamento do caso específico aqui, daí teria que ser uma conversa específica com o pessoal do SAI. Mas no que diz, do ponto de vista assim, o Estado, a Sabesp, ela deve cobrar algo em torno de, o preço hoje deve estar em torno de 1,60, 1,70 metro cúbico. O preço do varejo do metro cúbico aqui deve estar em torno de R$2 aproximadamente, etc. e tal, 2,30, o preço médio. Você tem que escalonar ele nas várias faixas. Mas se a gente descontar o volume que é perdido na distribuição, eu não vou nem colocar na conta aqui o que o SAI perde, que eu sei que é um pouco maior do que a Sabesp. Eu vou colocar o número que a Sabesp diz que tem, que muita gente desconfia que não. É algo em torno de 35%. Então, se a gente colocar 35% nessa presa, só o preço da água no atacado, ele vai ser maior do que o preço da água no varejo. Essa tarifa da Sabesp, ela sufoca todos os municípios. Não é um caso único o caso de Guarulhos. Todos os municípios que compram água da Sabesp, ela tem um monopólio, ela cobra o valor que ela quer, não tem critério para fixação, por isso é uma briga judicial. Então, essa briga é uma briga histórica, é uma briga que está colocada aí e não é uma questão exclusiva do município de Guarulhos. Obviamente que você só sai de uma briga dessa que deve durar mais de 20 anos negociando. Então, assim, tanto por iniciativa do governador como iniciativa do prefeito, foi estabelecido um processo de negociação. Mas essa briga é uma briga histórica, e aí eu queria corrigir somente esse ponto, vereador, assim, o preço que a Sabesp cobra para vender água no atacado é escochante, sim. E Gilvan Passos apresentou taxas de venda de água da Sabesp em 2014. Em junho de 2014, secretário, nós tivemos ali na Sabesp, e a Sabesp nos informou que a tabela de preço que ela tem para todos os municípios é 1,47 por metro cúbico de água. Hoje não, o SAI paga há anos para a Sabesp, e aí é uma das brigas que o senhor relata realmente, só paga 0,81. Então, olha só, compra-se por 1,47. Vende-se para nós por 0,81, vereador Geraldo. Então, quer dizer, o SAI paga 0,81 e para nós, hoje, ele já está vendendo o metro cúbico por 1,57. De 10 metros até 15, 1,57. Então, assim, olha já a diferença, isso é logicamente, e quero deixar bem claro para o senhor, que o senhor deixou bem claro na sua resposta,
que isso é algo ali do SAI, que o senhor depois só recebe os números tal. Não estou questionando aqui para que o senhor possa dar esse dado. Não, eu só quero informar que nós compramos, a Sabesp vende para nós por 1,47, nós pagamos 0,81 e vende para a população por 1,57. Isso sem o esgoto que o vereador Geraldo Celestino bem disse aqui. Então, eu acho que também concordo com o senhor, esse nosso problema de água aí não é só a escassez, aí a falta de chuva, investimentos também, tanto do governo do estado como do município, porque se nós pegarmos também o que foi que o município fez em prol da nossa cidade para sanar isso aí também, infelizmente é zero. Se eu pago 1,47 a água e vendo a água 1,57, eu tenho uma margem de 10 centavos, e meu custo maior está na distribuição e não na produção. Então, por isso que eu só posso pagar 0,81 e por isso que eu tenho a briga na justiça, porque se eu pagasse 1,47, eu não teria como prestar o serviço de distribuição. Essa é a briga, os números estão certos, essa é a briga, porque só de perdas, se eu trabalhar com perdas da Sabesp, esse 0,81 só de perdas dá um terço de 0,81, vamos colocar aqui 25 centavos, a água chega, o custo da água, o custo de produção da água na porta da residência, ele chega a 1 centavo 0,5, tá certo? E só que todo o custo de distribuição, manutenção, ampliação, então, obviamente que eu tenho que vender água a 1,57, eu acho que até um pouco maior, eu acho que não é o preço médio deve ser até um pouco mais, mas assim, eu tenho que ter essa margem para poder fazer os outros investimentos no município. Então, assim, se eu pagasse 1,47, estava inviabilizado a prestação do serviço no município. Por isso que eu estou falando, essa equação é comum não só em Guarulhos, em todos os municípios, e por isso que tem a briga é essa, mas corroborar aqui os números do vereador e ratificar, e achei ótima colocação. O que vale aqui é a gente se preocupar para resolver o problema, e eu acho que em região metropolitana, a visão do compartilhamento, de ter uma ação conjunta entre Estado e município, a solução está por aí, não tem outro caminho. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa ressaltou diferenças entre orçamentos apresentados e receitas obtidas e perguntou se há expectativa de aumento de tributos. Nós observamos que no exercício de 2014 havia uma previsão orçamentária de 3 bilhões e 400 e alguns milhões. E nós tivemos um déficit na sua arrecadação, não atingindo esse número, e sim alcançando os 3 bilhões, significa estimado em 3 bilhões e 400 e alguns números, e alcançamos 3 bilhões 210 na arrecadação. Eu vejo que nós aprovamos para 2015 um orçamento estimado em 3 bilhões e 700 e alguns números de milhões. Nós observamos que até a presente data, o comportamento que teve da arrecadação até então dá uma diferença de 196 milhões na arrecadação, um déficit de 196 milhões. A pergunta que eu faço é: se até a presente data, que no início dos anos que nós observamos que há uma arrecadação maior, não houve um crescimento substancial que nos sinaliza uma arrecadação de 3 bilhões e 700 milhões. Pela projeção, acreditamos que deva atingir 2 bilhões 400 e alguma coisa. Eu pergunto, de que forma, se existem planos, projetos, para que a gente possa haver um equilíbrio, né? E se há previsão de taxação de aumento de tributos para que o município já esteja em alerta em relação a isso aí. Fica parecendo que os dados são divergentes, né? Os 3 bilhões e 400, os 3 bilhões e 700 com relação a... Veja, eu apresentei aqui a receita corrente líquida. Quando você fala do orçamento, além da receita corrente, tem as receitas de capital. E aqui eu queria colocar, e aí dividir também responsabilidades, né? A tradição na elaboração do orçamento no município de Guarulhos é
fazer com que você tenha uma quantidade de operações de crédito potencial, receitas de capital, e que ao longo do tempo eles não vêm realizando. O número que o vereador colocou aqui está certo, mas assim, e não é que o meu esteja errado, é que eu tirei do foco as questões de capital, porque as questões de capital são assim: se a operação se concretizar, você vai ter o recurso e vai ter o gasto. Se a operação não se concretizar, você não tem o recurso e também não tem o gasto de capital. Por isso que o nosso investimento cai, porque você teve pouco financiamento. Seria razoável, aí falando assim, mas assim, aí eu também não quero, aí é uma questão que também é uma avaliação até do legislativo, o executivo. Seria razoável ter um orçamento com operação de créditos mais realista? Eu acho que sim, eu acho que a sugestão é muito bem-vinda. Eu acho que um orçamento que faça um critério mais pente fino nas operações, ele vai ficar com um orçamento mais preciso, mais próximo da realidade. Ele acaba dando uma visão enganosa quando eu falo que é 3.700 e depois ele não vai chegar a isso. Só que ele é automaticamente cortado. Agora, essa é uma discussão pertinente que vocês estão iniciando agora. Ou seja, já foi apresentada a lei de diretrizes, agora vai ser apresentada a lei orçamentária. Eu tenho me esforçado no intuito e colocado, mas como recomendação, a decisão sobre orçamento não é minha. Eu tenho responsabilidade, eu tenho que ver o resultado da fiscal, mas não orçamento. Eu acho que essa é uma discussão pertinente para casa. Ou seja, em vez de ficar falando que vai obter e vai trazer e depois ver isso frustrado, por que não se colocar um orçamento mais justo? Essa é uma discussão que tem que ser tratada no executivo com o legislativo. Mas, da minha opinião pessoal, é que eu acho que cabe sim, Paulo Sérgio, uma avaliação mais crítica das operações de capital. E no próximo bloco, a Procuradoria Especial da Mulher convoca audiência para falar do Serviço Funerário Municipal. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Procuradoria Especial da Mulher convocou uma audiência pública para falar sobre o Serviço Funerário Municipal. A procuradora, a professora Marisa de Sá, do PT, entende que o serviço até funciona bem, mas precisa melhorar. Para Marisa, a gratuidade deveria ser ampliada e as tarifas atuais revistas. Os serviços funerários da cidade de Guarulhos, ele funciona bem. O problema da população é que agora não está sendo permitido enterrar no cemitério de Bom Sucesso, na terra, apenas nas gavetas, e que o valor dessas gavetas é um valor muito alto, exorbitante para a população não tem condições de pagar. Está ficando entre 2.400 a 2.800, então é um preço assim que fica muito caro, tem algumas isenções, mas a renda per capita é de meio salário mínimo para que a pessoa tenha gratuidade, que é uma per capita baixa. Então uma pessoa que ganha R$1.000, ela tem na casa dela 2 pessoas, renda per capita 500, ela já está fora
né, dessa gratuidade. Né? Então, a população ela tem reclamado muito, né, e na audiência mostrou o seu descontentamento, e os moradores da região de Pimentas e Bom Sucesso têm uma dificuldade, né, uma dificuldade de mobilidade mesmo. Imagine você sair do Bom Sucesso, ou ali do Bom Sucesso com o Enterro, ou do Pimentas, e você pegar a Dutra para você chegar no Vila Rio ou no Primavera. Né? Então, com vários carros seguindo, é bem complicado, né? É uma questão geográfica. Então, a cidade precisa resolver, o cemitério de Bom Sucesso precisa voltar a enterrar, né? E com a gratuidade, o que a gente está reivindicando, que a população está reivindicando, que seja um valor mais baixo, que tenha outras faixas, né? Que possa reduzir esse valor e que também possa ser enterrado no Bom Sucesso, tanto na terra quanto nas gavetas, né, na forma verticalizada. E para isso a prefeitura também precisa construir de forma verticalizada em outros cemitérios, não só no Bom Sucesso. A gente sabe que tem 2 quadras que já estão desocupadas, lá, que a gente levantou esses dados, então que já poderia iniciar. Só que realmente é insuficiente. Em média, pelo que a gente levantou, morrem 450 pessoas mensal, mais ou menos, né, por mês na cidade, então é um número grande, né? Então a gente precisa ter um planejamento adequado para esses serviços, a gente precisa ter valores mais baixos, porque a população não tem condições de pagar valores tão altos, a gente precisa ter o mesmo valor. As pessoas têm que ter o direito de escolher ou terra ou gaveta e até, quem sabe, que eu acho que é uma boa proposta, construir um crematório público na cidade municipal, para ser mais uma opção aí que a gente vai ter para a população. E com tarifas que sejam razoáveis, que dê para, né, que cabe realmente adequadas à renda da população. O vereador do PSDB, Gilvan Passos, também fez duras críticas ao serviço funerário na cidade. Para ele, a gratuidade restrita e a falta de regulamentação das funerárias particulares são grandes problemas a serem solucionados. E todos devem colaborar para que isso aconteça. Todos conversando. O Executivo, o Legislativo, a sociedade, os representantes das funerárias particulares, porque hoje, até no último debate que nós tivemos, o representante de uma funerária aqui da nossa cidade, ele se propôs em ajudar nas gavetas que foram construídas ali no cemitério do Bom Sucesso. Ele não foi procurado. Então, eu acho que se nós não chegarmos a um acordo, nós não conversarmos, por exemplo, vai abrir licitação para ser explorado esse serviço aqui na nossa cidade? Não vai. Vai se rever hoje as taxas que são pagas aos munícipes? Então, eu acho que a gente já tem que ter alguma meta. Desde 2013 é para chegar um projeto nessa casa, não chegou. Aí nós estamos em maio, praticamente terminando já o mês de maio, nós já estamos entrando na metade do ano de 2015 e não chegou um projeto. Então eu acho que tem que ser feito alguma coisa, todo mundo junto, discutindo, para nós colocarmos um basta, porque do jeito que está, não dá mais para continuar. O vereador Gilvan, se hoje tivesse lá a caneta do prefeito na mão e pudesse fazer alguma coisa de concreto para a cidade, para os cemitérios, não só com projeto de lei, porque isso com certeza também é concreto, mas se tivesse lá a oportunidade de, vou mudar isso, o que o vereador Gilvan Passos mudaria hoje? Bom, primeiramente, nós iríamos abrir a licitação para que todos que quiserem explorar esse serviço na nossa cidade possam explorar. Eu iria revogar essa portaria cobrando esse absurdo que é, porque hoje a pessoa carente ela não consegue alcançar isso, então eu iria revogar. É lógico, eu não digo que seria gratuito, mas não do jeito que é. Eu acho que a pessoa pagar R$100, R$200, eu acho que é um bom preço. Então, eu já de imediato eu ia fazer isso, revogar essa portaria desse absurdo que é cobrado hoje. Eu já estaria fazendo um estudo para nós adquirirmos um novo terreno para termos um cemitério público, porque o Bom Sucesso já não cabe mais ninguém, o Vila Rio está caminhando para isso. Quando é que nós vamos pensar? Quando também o Vila Rio não puder mais sepultar? Então, se eu fosse o prefeito, seriam as coisas que eu iria fazer logo de cara. E iria contratar os coveiros, por exemplo, os funcionários que prestaram o concurso para serem coveiros. Hoje, os coveiros da nossa cidade, eles estão trabalhando aí até altas horas e sem receber hora extra. Por quê? Porque existe um concurso e não foi chamado os funcionários. Ou alguns que prestaram para coveiro foram chamados e ali foram direcionados para outro lugar. Eu acabaria com isso de imediato, porque
é uma vergonha. Já a diretora do Serviço Funerário Municipal, Rosimeire de Almeida, disse que o serviço tem boa qualidade e precisa apenas ser ampliado. O Serviço Funerário da cidade, hoje o Serviço Público Municipal, ele é responsável por mais de 80% do atendimento da demanda da cidade, que procuram o nosso serviço, e a cidade está crescendo. Crescendo a cidade, lógico, evidentemente, cresce também as demandas cemiteriais, Que uma coisa a gente tem certo, é a morte e não tem como fugir. Mas o poder público, ele vem tomando algumas medidas, de modernização dos cemitérios, verticalização, busca de espaço para poder equalizar essa demanda e esse crescimento que vem acontecendo. Mas essas medidas estão sendo tomadas já na prática? Porque muita gente ainda está reclamando. Sim, estão sendo tomadas na prática, mas assim, a implantação de medidas tudo leva um tempo, E esse tempo para as pessoas se adaptarem ao que é novo, aos períodos que tem que passar, sempre tem às vezes algumas inconformidades, da população. Mas elas já estão sendo na prática e é exatamente isso que a gente veio aqui hoje, esclarecer para a população o que está sendo feito e como está essa situação na cidade, até porque é direito de todos saber como é que está a situação, A diretora também falou sobre a questão da gratuidade do serviço. Na verdade, a gratuidade é uma lei que ela já existe desde 1972. O município de Guarulhos ele tem um índice de gratuidade alto. Em 2012, nós chegamos a quase 70% de gratuidade na cidade. Enquanto que se nós formos comparar com São Paulo, o tamanho de São Paulo tem 10% de gratuidade, A questão da ampliação, ela está muito voltada à questão social. E a questão social, ela não é uma seara do Departamento de Serviço Funerário. O Serviço Funerário ele tem atribuição do atendimento funerário e cemiterial. A discussão da ampliação na questão social, ela tem que ser discutida com a Secretaria de Assistência Social, porque só eles têm a competência de fazer esse tipo de discussão. Hoje, se a Rose fosse mudar algo no serviço funerário, o que seria? Olha, eu acho que o serviço funerário ele tem que ser ampliado para cada vez mais acolher as famílias neste momento que é tão delicado, E eu acho que é só medidas de melhor acolhimento, porque hoje o nosso serviço ele é um serviço de qualidade, ele é reconhecido pela população como um serviço de qualidade, então eu acho que é aprimorar o que a gente já faz e melhorar cada vez mais a questão do acolhimento às famílias. A Secretaria de Governo fechou o segundo dia de audiências públicas da LDO. O secretário da pasta, Benedito Aparecido da Silva, reafirmou que as prioridades de investimento para o ano que vem são saúde e educação. O orçamento de 2016 deve chegar à casa dos 4 bilhões e 330 milhões de reais. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos então na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Muito obrigado, até lá.